Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu escolhi para a gente bater um papo um tema bastante interessante e que intriga muitos de nós. Eu estou na doutrina espírita há 44 anos. Fui católico de berço, né? Passei alguns anos no limbo e depois abracei a doutrina espírita. E quando alguém te pergunta, você está conversando, uma conversa informal, e alguém te pergunta, eu sou espírita. Ah, você é médium? É a primeira coisa que te pergunto, né? Por quê? Porque a mediunidade parece que está atrelada à doutrina espírita. Quando na realidade não é bem isso. Ela faz parte, é um dos pilares, mas não é privilégio da doutrina espírita. A diferença é que a doutrina espírita elevou a mediunidade a um patamar nunca antes visto. A mediunidade existe desde que o mundo é mundo, mas ela tem as suas dificuldades, as suas dúvidas, seus escolhos. Ser médium sério, ser médium com Jesus, é uma tarefa árdua. Ser médium todos somos. Nascemos médiuns. Porque desde que a primeira consciência existiu nesse nosso planeta, a mediunidade existiu. Porque era a comunicação entre os dois planos, né? Kardec, ele nos fala a seguinte coisa, eu vou ler literalmente. É uma faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos, premonições e assim por diante. Deus a distribui de acordo com as necessidades espirituais de cada um de nós. Definição de Kardec. Então, a mediunidade está aí. Ela existe desde a antiga Grécia. Os celtas, os druidas, os índios. Está aí. A história está cheia de mediunidade. Claro, não no nível de profundidade que a doutrina espírita nos trouxe. A mediunidade nos traz algumas coisas bastante interessantes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Nona Sinfonia de Beethoven, talvez uma das maiores obras de arte da humanidade, ela foi composta por Beethoven. Ele subia num horto, lá passava as manhãs, sintonizado com o plano maior, escutando os acordes da sinfonia e passando para a pauta. E Beethoven tinha tudo isso dentro do seu cérebro, porque ele já estava com bastante surdez. Tanto que quando ela foi estreada, ele estava completamente surdo. Mas ele conhecia todas as notas delas dentro de si, porque ele sentia a música. Então a mediunidade produz essas coisas incríveis. Então eu diria, sem medo de errar, que a Nona Sinfonia, grande parte dela foi mediúnica. Foi passada dos planos superiores, porque é uma obra-prima. Não tem quem a critique. E a mediunidade, então, gente, ao longo dos anos, ela vem nos trazendo coisas incríveis. Para que vocês entendam como a mediunidade é tão comum, existe um autor que pouca gente conhece, mas ao contrário, eu acho que conhece muito, tá? Que é o Frederick Forsyth, o autor de uma obra chamada O Dia do Chacal. Mas ele tem uma obra bastante interessante que se intitula O Pastor. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler ou conhecem. O que diz essa pequena história? A história se passa na véspera de Natal de 1957.
um jovem piloto inglês, baseado no sul da Alemanha, decolou da base para ir para o sul da Inglaterra, na cidade de Brighton, para passar o Natal com a sua família. Estava uma noite linda, luar maravilhoso, e ele decolou da base aérea da Alemanha para ir até a base aérea da Inglaterra, em Brighton. Era uma viagem de alguma coisa como 1h30, no máximo. Num jato novinho, tinha acabado de ser produzido pela de Havilland, um Vampire, que era assim, aquela joia da coroa, né? Os primeiros jatos de guerra. Ele decolou do seu jato e foi para o sul da Inglaterra. Quando ele estava passando pela Holanda, sobrevoando o Mar do Norte, aquela região é conhecida por isso, começou um extenso nevoeiro. Mas um nevoeiro tão grande que cobriu tudo, ele não conseguia se orientar, a não ser pelos instrumentos do seu avião. Mas eis que, de repente, a bússola do seu avião parou de funcionar e o rádio foi para o espaço. Ele ficou completamente perdido. Não tinha a menor ideia para que lado ele estava voando, aonde que ele estava, como é que ele ia fazer, e um nevoeiro terrível. E ele sabia que se aquelas condições continuassem, mais cedo, mais tarde, cairia no Mar do Norte, acabaria o combustível e ele morreria. Não havia jeito. Sabendo da situação em que ele estava colocado, começou a chorar copiosamente. Ele tinha 23 anos, era um jovem. De repente, resolveu orar. Orou profundamente. Alguma coisa assim, meu Deus, me ajuda, eu sou muito jovem para morrer. Eu não quero morrer. Mas deve ter falado com tanta ênfase que, na hora que ele estava começando a se acalmar, tentar entender o que ele podia fazer, apareceu ao seu lado um avião da Segunda Guerra Mundial com a sigla JK na frente do avião. O avião balançou as asas para ele. No jargão aeronáutico, isso significa siga-me, que é um avião pastor. E ele, mais do que depressa, seguiu o avião. E o avião pastor conseguiu aterrissar com ele numa base aérea no sul da Inglaterra já desativada. Só tinha lá uma meia dúzia de pessoas cuidando da base. Ele aterrissou, o piloto deu mais uma guinada de asa e foi embora. E ele agradeceu pela cabine do seu avião, aterrissou na base, foi recebido pelas pessoas da base. Como não tinha mais jeito dele ir para passar o Natal com a sua família na passagem, porque ele só podia seguir viagem no outro dia, aí foi levado até um alojamento para passar a noite. No que ele entrou no alojamento, o sargento que o estava colocando tinha um pôster, bem na entrada do alojamento, um pôster imenso, com o mesmo avião que o tinha salvado, com a sigla JK. E o piloto de braços cruzados em frente ao avião. Ele olhou aquilo e ficou perplexo, né? Ele falou, quem é esse cara? Né? Aí o sargento falou, isso ali é John Kavanagh. Ele era o chefe da esquadrilha de salvamento aqui nessa área. Ele tinha um lema, nenhum avião se perderá enquanto nós estivermos no Mar do Norte. Ah, ele continua fazendo das dele. Foi ele que me salvou. Ele falou, não, isso é impossível. Como assim? Há 10 anos atrás, o avião dele caiu junto com ele no Mar do Norte e nunca mais foi achado, nem ele, nem o avião. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Um fenômeno mediúnico. Porque só ele que viu o avião, ninguém mais viu. A visão mediúnica dele foi capaz de enxergar o avião, porque talvez por merecimento, talvez pelo fato de ter entrado em prece, pedido ajuda, mediunicamente ele foi ajudado. Então a mediunidade, gente, mostra pra gente que ela é uma coisa corriqueira. Mas, para ser bem exercida, a história é um pouco diferente. Para ser exercida corretamente, para ser exercida com segurança, é preciso muita dedicação. Eu tive um privilégio de, durante 20 anos, conduzir desenvolvimento mediúnico no Estevão. Eu que formei muitos médicos que estão no Estevão hoje.
Depois desses 20 anos, uma outra atividade teve que surgir, eu fui fazer essa atividade, e outro amigo que já estava comigo há alguns anos assumiu essa atividade. Então, para que a gente chegue no desenvolvimento mediúnico, primeiro, você tem que ter 3 anos de estudo. Pelo menos. 3 anos de estudo conhecendo a doutrina nos seus aspectos científico, filosófico e religioso. Aí, depois desses 3 anos, opcionalmente, não é obrigatório, se você quiser conhecer, se você tem uma mediunidade aflorada, se você tem alguma coisa, você passa para o desenvolvimento mediúnico. Dali você vai passar pelo menos 2 anos. Nesses 2 anos você vai se conhecer, vai conhecer os fundamentos, vai estudar, vai aprender. Depois desses 2 anos, com muito treino, com muita tentativa e erro, muito acerto, muito erro, a gente acaba, entre aspas, né, se formando médium. Ou seja, a gente vai estar pronto, porque você sabe o que fazer, onde fazer, como fazer e para que fazer. Então são necessários pelo menos 5 anos para que um médium formado trabalhe numa casa espírita com segurança. Em casas espíritas sérias. Né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. A mediunidade é muito séria, gente. E é tão fugidia, tão tênue, que qualquer vacilo nos traz aborrecimentos incríveis. Porque cada um de nós temos alguns probleminhas que são os escolhos da mediunidade. Vaidade, orgulho, egoísmo, arrogância. Né? Então, isso tem que ser mudado antes de você começar a atuar mediunicamente. E é tão engraçado, porque a mediunidade é tão séria. E tem uma passagem de Jesus, bastante conhecida, que é a passagem dos talentos. Todo mundo conhece a história. O senhor que foi viajar entregou para um servo 5 talentos, de acordo com a capacidade dele. Ó, cuida desse meu dinheiro aqui. Chamou um outro, deu 2 talentos, porque sabia que mais que 2 ele não teria condições de fazer. Cuida desses meus talentos. E para um terceiro entregou 1 talento. Vou passar um tempo fora, cuide do meu dinheiro para quando eu voltar, para que esse dinheiro tenha valorizado. Aí ele volta depois de um tempo, né? Aquele que ganhou 5 talentos, aplicou o dinheiro, ganhou mais 5 e devolveu 10 para ele. Aí ele ficou todo feliz, né? E falou com ele, ó, você caiu nas graças do seu senhor, né? Você foi muito bom no pouco, agora você vai ser bom no muito também, né? O que tinha 2, devolveu 4, de acordo com suas capacidades. Ele também ficou muito feliz. Mas aquele que ganhou 1, tanto medo ele tinha do senhor, porque sabia que o cara era terrível, o cara cuidava de tudo com muito zelo. Ah, tô aqui de volta, eu enterrei, tô devolvendo. Aí o cara despachou ele, né? Então, o que são os talentos, gente? A mediunidade se encaixa como uma luva. Cada um de nós recebeu um talento ao reencarnar, de acordo com as nossas capacidades. Nunca nos é dado mais do que possamos ter, ou mais do que nós tenhamos capacidade. De acordo com a nossa capacidade é dada a mediunidade. Agora, faça dela um bom trabalho. Use-a, aprenda, cresça, favoreça, ajude. Faça com que as pessoas à sua volta, através dela, sejam felizes. Use-a em benefício do seu próximo e do próprio benefício. Eu estava lendo o Simonetti recentemente e ele me fala uma coisa que eu gosto demais do Simonetti, porque ele tem algumas tiradas bastante engraçadas e ele usa essas coisas engraçadas para tirar daí ensinamentos incríveis. Ele tem 2 coleções que eu amo, essas 2 coleções, eu tenho todos os livros em casa que eu uso como consulta. Para rir e refletir com a história e para rir e refletir com Chico Xavier. É uma coleção de 4 volumes cada um, contando diversas histórias engraçadas e dela ele tira os ensinamentos fantásticos para que a gente cresça espiritualmente e moralmente.
E ele fala que é muito comum, isso é verdade, procurarem no centro espírita pessoas perturbadas, com fenômenos estranhos, escutando coisas, ouvindo vozes, pessoas com depressão. E aquelas pessoas mais desavisadas, os dirigentes mais desavisados, na primeira coisa, isso é mediunidade. Você tem que trabalhar mediunicamente. E já coloca o cara para trabalhar numa reunião mediúnica sem conhecimento, sem nada. O que vai acontecer? Você vai piorar a situação do rapaz, ou da pessoa, ou da moça, porque ele está desequilibrado. Você vai colocar ele para trabalhar com energias deletérias, que ele não sabe trabalhar, não conhece o que está acontecendo. Vai causar um transtorno incrível, um problema imenso. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, por isso que é importante que os dirigentes tenham um grande filtro. Está com problema mediúnico? Vai estudar. Estuda. Se passou mal, você vai, toma o passe na reunião, você é tratado ali momentaneamente, quantas vezes forem necessário, mas trabalhar mediunicamente agora, não. Você não está pronto, você não conhece, você não sabe o que quer. E aí o Simonetti me conta uma história. Eu sempre gostei dela porque ela mostra a que ponto pode chegar a falta de informação. Essa história é muito engraçada, mas é muito interessante e ela traz um grande ensinamento. Dizem que um garçom trabalhou 40 anos como garçom. Trabalhou muito bem. O camarada fazia direitinho a sua função, o cara honesto, correto. Mas, como qualquer um de nós, depois de 40 anos ele morreu. Morreu e a esposa ficou inconsolável. Porque queria que houvesse uma comunicação dele, alguma informação para passar para ela. Quero saber como meu marido está, eu preciso saber como é que ele está. E procurou alguns centros espíritas para ver se alguém conseguia marcar uma reunião para chamar o marido para conversar com ela. Obviamente que os centros sérios nenhum se pronunciaram sobre isso, disseram a ela que isso não podia ser assim. Mas ela acabou encontrando uma turminha um pouco mais desavisada, que não, é possível, nós vamos conseguir. Marcaram um dia, marcaram uma hora, se reuniram, sentaram-se em volta de uma mesa, 4 ou 5 médiums e elas junto, e perguntaram qual era o nome dele, né? Ela, Manuel. Aí começaram. Manuel, Manuel. Nada do Manuel aparecer, né? Lá pelas tantas, um gaiato. Qual era a profissão dele? Era garçom. Ah, então pode ser isso. Garçom, garçom. De repente, um dos médios, pois não? A mulher, toda eufórica, Manuel, é você. Não, não, não. Eu sou o Pedro. O Manuel atende outra mesa. Então, essa piadinha do Simonetti, ela nos mostra o absurdo da situação pela falta de conhecimento. Total falta de conhecimento. O Chico já cansava de dizer, o telefone só toca de lá para cá, não adianta você querer tocar daqui para lá. Você não tem como marcar hora, dia. Não existe isso, tá? Então, é muito importante que durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, a gente estude, conheça e aprenda o que está na sua mão. Uma das mediunidades mais complexas, complicadas, difíceis de lidar com ela é a mediunidade de cura. Porque a pessoa que a tem, se não for muito bem preparada, vai se perder. Por quê? Porque ela conseguir efeitos fantásticos, ela começa a misturar e deixar de entender que não é ela que está fazendo aquilo, é através da espiritualidade. Quando eu dou um passe, quando vocês tomam um passe, 3 energias são envolvidas. As energias humanas minhas, que estou dando o passe, as energias da natureza e as energias espirituais. E os mentores maiores, na soma dessas energias, ajudam a recompor momentaneamente um problema físico que a pessoa tenha.
Essas três coisas são envolvidas. Então, olha só, as energias espirituais são puras, porque os nossos mentores controlam elas com tranquilidade. As energias da natureza, em tese, também são limpas, mas as nossas energias são as mais complicadas, porque depende do meu estado mental, depende do meu estado físico, depende da minha boa vontade. Então significa o quê? Que se eu estiver gripado, eu jamais posso dar passe a alguém. Porque eu vou passar isso para a pessoa. Se eu tiver brigado com a esposa meia hora antes, é melhor que você não faça isso, porque você não vai estar equilibrado. Você não vai estar em condição. Sobre isso, tem até uma história engraçada do Chico. Essas histórias do Chico são muito engraçadas, né? Uma moça, uma senhora já de meia idade, um dia de manhã não estava bem, ela morava na cidade do Chico, ela acordou, eu vou tomar um passe, o Chico vai ter que me dar um passe. Ela botou na cabeça que o Chico tinha que dar um passe. E foi procurá-lo no centro. Ele não estava no centro, ele estava no trabalho. Ela foi lá no trabalho procurar o Chico. E o Chico tinha orientado as pessoas do trabalho que quem fosse procurar lá para a parte espiritual, ele nunca estaria, porque lá era o trabalho dele. Lá ele precisava daquele trabalho, precisava daquele dinheiro para se sustentar, e sustentar a família dele e sustentar o centro. Era o que ele tinha. Aí ele falou, não, ele não está aqui, ele foi lá para o centro. E a mulher foi lá umas 3, 4 vezes para lá e para cá e não achava ele. Lá pelas tantas, no final da tarde, quando o Chico acabou o expediente, foi para o centro, ele estava chegando no centro, a mulher apareceu do nada e cobriu o rosto dele de tapa. Mas estapeou o rosto dele. E começou, seu cachorro, seu safado, seu sem vergonha, como é que você ousa fazer isso comigo? E o Chico estupefato, sem entender nada, né? Ela estapeou e começou a falar impropérios mil para ele, falou um monte de coisa. Eu fui te procurar para tomar um passe e você não me deu, eu quero um passe agora. O Chico, perdidão, né? Na memória. Emmanuel, o que eu faço, né? Então o Emmanuel apareceu para ele e falou, calma, rapaz, conversa com ela. Acalma ela. Escute ela. Veja o que ela está pensando, o que ela está necessitando. Deixa ela se acalmar primeiro. E o Chico começou a seguir o conselho do Emmanuel. Começou a conversar, explicando para ela que ele trabalhava, que ele não podia no trabalho atender as pessoas, ele tinha dado essa ordem, com jeitinho e tal. E ela foi caindo em si, foi entendendo a problemática que ela tinha arrumado para o Chico e entrou em prantos. Chorou copiosamente e pediu perdão para ele. Aí o Chico estava mais calmo, né? Aí o Emmanuel falou, agora você pode dar o passe. Né? Aí ele sentou, deu o passe nela, ela saiu toda feliz, toda alegre. Aí o Emmanuel chegou perto dele, o Chico olhou para ele, mas Emmanuel, eu não estava com a razão? Sim, Chico, você estava com a razão, mas ela estava com a necessidade. Então, essa história é interessante, né? Que mostra que mesmo o Chico, para dar um passe, tinha que estar em condição de dar o passe. Não é chegar na hora que, quero agora. Opa! Então, a mediunidade é fantástica, gente. Mas ela necessita de dedicação. A partir do momento que eu estou pronto mediunicamente, uma mediunidade qualquer foi detetada, foi desenvolvida, está pronta para eu trabalhar, e eu estiver engajado em uma reunião mediúnica, o que eu tenho que fazer? Compromisso. Eu posso toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite. Tá bom. Tem uma reunião nesse horário? Tem. Você pode participar? Posso. Então, a partir de hoje, você vai participar dessa reunião das 8 às 9. Aquele é seu marco zero naquele dia. É o compromisso. Você não precisa ser um Chico na vida. Você não precisa passar o dia inteiro trabalhando mediunicamente. Faça o seu melhor no horário que você puder, que você combinou. Existe na doutrina espírita um conceito de voluntariado que não é bem aquilo que as pessoas acham. A partir do momento que eu me voluntariei, eu assumi um compromisso. Não eu vou quando eu quero.
Voluntário não significa isso, não. Voluntário é assumir o compromisso voluntariamente. Mas eu assumir, eu tenho que assumir. Só não vou comparecer se tiver uma doença, se tiver um problema de última hora, ou coisa muito séria. Não é uma chuva, não é uma dor no pé que vai me proibir de fazer as coisas. Então a mediunidade é muito séria. E como eu estava falando, o médium de cura é o médium mais visado, porque a cura são poucas as pessoas que têm essa capacidade. E se a pessoa não estiver suficientemente preparada, ela pode cair, ela pode se enganar, ela pode ter problemas. Então a mediunidade é muito séria. Ela tem muitos problemas, muitos escolhos. Mas a partir do momento que você a pratica, faça o seu melhor. Fazendo o seu melhor, está de bom tamanho. Tenha consciência e faça sempre aquilo que é possível você fazer. Mediunidade, ela tem alguns escolhos, algumas dificuldades. É muito comum, eu passei por isso quando eu estava aprendendo, e na área, no desenvolvimento mediúnico, a gente vê isso, via um monte de vezes, né? Você começa a desenvolver mediunicamente como esclarecedor, ou como psicofônico, ou como psicógrafo. De repente sai uma mensagem bonita, né? Uma mensagem que todo mundo elogia. Aí você começa a se achar, né? Poxa, através de mim, né? Poxa vida, né? Eu sou um médium bom, né? Aí sai uma outra. Ah, isso aí não tem nada parecido com a minha, não. A minha é muito melhor. Você começa a comparar. Então, esse é o perigo. A gente tem que ter humildade. Muita humildade. Aprender a receber crítica. E a crítica dói, viu? Porque você, às vezes, fez um trabalho, achou que foi bom, mas alguém chega e fala assim, podia ter sido assim. Opa, o calo doeu. Porque pisaram nele. Então, é essas coisas que a gente tem que aprender a trabalhar. Aprender a aceitar crítica. Aprender a se melhorar. Analisa com calma as críticas que são feitas. Vê se procede realmente. Se proceder, muda. Se não proceder, continua tranquilo. Não guarde mágoas. A pessoa às vezes está querendo ajudar. Então é assim que funciona. A mediunidade, gente, ela é algo fantástico. Mas bem compreendida, bem praticada, ela é fenomenal. É uma ferramenta que ajuda muito. Tanto quem a tem, quanto quem está à sua volta. Então, por isso que é muito sério essa história de mediunidade. Ela existe. Está cheio de médium por aí. As médiums videntes que trazem seu amor na palma da mão, está cheio por aí na rua. Vai lá pagar para ela, para trazer seu amor na sua mão. Mal sabe ela que amor não se compra, amor se conquista. Então, são essas coisas que as pessoas não param para pensar. Só pensam no seu egoísmo, na sua vaidade. Ah, esse cara tem que ser meu, essa mulher tem que ser minha. Opa, peraí. Que raio de coisa é essa que você está pensando aí, gente? Amor não é posse. Amor não tem dono. Amor é conjunto. Amor é convivência. Então, tá cheio de coisas por aí. Chamam-se médium, olha, eu já vi muita gente, médium espírita. Joga tarô, joga isso, joga aquilo, traz o seu ser amado na palma da mão. Meu Deus do céu. Então, tá cheio por aí. Mas tem gente que vai atrás, porque senão ela não colocava. Mas eu não critico quem vai atrás, porque a pessoa está indo porque não conhece. É uma desavisada que está sendo explorada. Né? Cada um semeia e colhe aquilo que faz. Cada um colhe aquilo que semeou. Não tem como ser diferente. Então, por isso que eu falo que a mediunidade é muito séria. Na doutrina espírita, pelo menos, ela é muito séria. E deve ser levada muito séria. E a mediunidade nos traz coisas incríveis. Coisas maravilhosas. Eu recebi ontem um texto, eu vou dividir isso com vocês. É uma coisa fantástica. Como ela é capaz de nos trazer coisas, informações maravilhosas. Através da mediunidade bem praticada, da mediunidade correta. O Chico, em 1947, ele morava em Pedro Leopoldo
e ele conheceu uma moça que se casou com um primo dele. Num certo momento, aquela moça começou a passar por um tormento incrível. Ela saía de uma hora para outra, ela saía correndo pelas ruas, fugindo de um perseguidor invisível. Saía berrando pelas ruas, gritando, não sei o quê. E o Chico, sem saber o que fazer, apareceu para ele o Emmanuel e falou: Chico, ela vê um perseguidor, um obsessor, de muito tempo atrás. Mas nós vamos tentar resolver isso. Passado mais ou menos 4, 5 meses, ela engravidou. Engravidou e esse filho era o obsessor. Quando ele nasceu, foi uma catástrofe. Porque o menino era completamente deformado, cego, surdo e mudo. Causava asco. As pessoas tinham, assim, aquela... Chegava perto, mas não chegava, né? Então, mas a mãe amava aquela criança como nunca amou ninguém. E o mais engraçado, o menino chegava perto do Chico, se acalmava, sorria, dormia, tranquilo e sereno. Passado um tempo, com 9 anos de idade, essa criança pegou uma pneumonia. Como era frágil de saúde, acabou desencarnando. Na hora do desencarne, a mãe ligou para o Chico: Chico, meu filho está morrendo. Eu queria que você estivesse aqui para ajudá-lo no desencarne. Chico rapidão foi lá. No que ele chegou, a criança se acalmou e desencarnou quase na hora que ele chegou. E a visão mediúnica do Chico viu sair daquele corpo um rapaz de 30 anos, belo, másculo, bonito, risonho, feliz, beijando as mãos da mãe, agradecendo a ela a oportunidade daquela reencarnação que fez com que ele a amasse profundamente e agradeceu ao Chico. Aí Emmanuel surgiu para o Chico e falou para ele: Chico, na Idade Média, essa mãe era a mãe desse rapaz que era um padre, mas um padre poderoso. E os dois, em conluio, ela incitava ele, arrumavam pessoas para ir para a Inquisição, para ser queimados, para tomar as fortunas e se enriquecer ilicitamente. E agora, a justiça é feita através da lei de amor. Do amor que cobre a multidão dos pecados. Pelo amor, conseguiu redimir. A moça ficou bem e o rapaz, que era aquele filho que ficou obsessor, né, cresceu. Pelos 9 anos que ficou daquele jeito todo deformado. E amado profundamente por aquela mãe. Então a mediunidade nos traz essas coisas incríveis. Esses relatos maravilhosos que nos emocionam. Mas eu quero ler para vocês um decálogo para médiuns, para que nós possamos, com esse decálogo, nos posicionar na vida. Principalmente quem já é médium. E quem vai ser sabe o que o espera. Rende culto ao dever, primeiro. Cumpra as suas obrigações. Aquilo que nós falamos. Eu posso 1 hora, então cumpra. Faça sempre aquilo religiosamente. Trabalha espontaneamente. Não condicione. Você quer trabalhar? Você quer? Então trabalhe. Voluntariou-se? Aceite. Vista a carapuça. Faça sempre o seu melhor. Não te creias melhor ou menor do que alguém. Cada um é um. Cada um tem sua capacidade. O que eu sinto mediunicamente é diferente do que cada um de vocês sentirá certamente. A mesma mediunidade de psicofonia para 4 pessoas, para o mesmo espírito, cada um vai sentir de uma maneira diferente, porque a mediunidade é física. E por ser física, cada um sente de um jeito diferente. Não espere recompensas. Isso é óbvio, né? Porque quando alguém começa a te elogiar, cuidado.
Eu tive um grande amigo que a gente trabalhou junto em reunião mediúnica por alguns anos. Ele brincava dizendo que toda vez que alguém elogiava, ele pegava uma vassoura e saia varrendo no chão, para se pôr no lugar dele. Então, era uma maneira de dizer, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com os elogios. Não que os elogios sejam ruins, não. Pelo contrário. Você recebeu o elogio, é interessante, é bom. Mas será que você está pronto para receber o elogio? Tomar muito cuidado. Assim como a crítica, né? Receber a crítica talvez seja mais doloroso, mas você tem que saber receber a crítica. Não centralizes a ação. Todos somos chamados a cooperar. Cada um tem sua função. Ninguém é melhor do que ninguém. Não te encarceres na dúvida. No desenvolvimento mediúnico, é muito comum você escutar isso, eu escutei ao longo dos 20 anos. Será que eu não estou doido? Será que essa coisa que vem na minha cabeça aqui sou eu mesmo? Não estou maluco, não? Aí eu falo, você chegou aqui, você estava pensando nisso? Não. Você sentou aí, você estava pensando nisso? Não. Surgiu da tua cabeça de uma hora para outra? Sim. Então não é teu. E é assim que a gente começa a entender a sutileza do que é mediúnico e do que é anímico, o que é nosso. É muito sutil, tá, gente? Muito sutil. Mas com o trabalho, com o estudo, com a prática, fica claro. Fica fácil de entender, fica fácil de compreender e fica mais difícil de você cair em erro. Não que você não vá cair, sempre vai acontecer. Temos que cair, levantar e continuar e consertar. Mas com a prática, com o estudo, com a dedicação, isso vai minimizando. Estuda sempre. Talvez seja a mais importante de todas. Se você não estudar, parar no tempo e no espaço achando que já sabe tudo, está no meio caminho para ter e perder o único talento que você tinha na mão. Porque se você quer multiplicar seus talentos, você estuda. Cresça. Aprenda. Sempre tem o que aprender. Determinados assuntos, quando você acha, e isso é muito comum, depois que você estuda muitos anos, você domina aquilo. Quando você está em grupo, você escuta opiniões que você jamais teve ideia daquela opinião. Aí você analisa que, caramba, esse cara tem razão. Interessante esse ponto de vista. Eu nunca tinha pensado nisso. Por mais anos de estudo que você tenha. Então, é muito importante sempre estudar. E saber que não pare. Siga adiante, mas sempre estude. Não te irrites. Ser criticado é o caminho mais fácil para se irritar, né? Mas é um grande desafio. Tá? É isso aí que ele tem que aprender a não se irritar. Aceite a crítica. Filtre. Não se magoe. Não guarde rancor. Isso é péssimo. Desculpa incessantemente. Desculpar incessantemente é o ensinamento do mestre, né? Ele é aquele cara que, na hora suprema, perdoa os pais porque não sabem o que fazem. Tá certo, nós não somos Jesus, mas temos que treinar isso. E por incrível que pareça, isso se treina. E não temas perseguidores. Vai ter sempre alguém para dizer que você não é bem aquilo. Aí cabe a você se acerenar, ter o filtro dentro de você. Procede o que ele falou. Não, não procede. Não, você não procede, eu continuo fazendo certo, tranquilo, sem raiva, sem mágoa. Toca a vida. Por que eu vou esquentar? Não estou errado? Então, não deixe que o orgulho faça isso. Porque o orgulho é mau conselheiro. O orgulho e a vaidade são péssimos conselheiros. Então, gente, mediunidade, todos nós podemos ter. Certamente todos somos médiuns. Uns mais, outros menos. Exercê-la é uma escolha. Exercê-la sou eu que decido. Quando eu chego
com problemas, com dificuldades para me expressar, com problemas mediúnicos reais, e eu a desenvolvo, é porque eu tenho um compromisso. Mediunidade, ponham na cabeça de vocês uma coisa, não é dom, não é presente, é compromisso. E compromisso tem que ser estudado para ser bem cumprido. E a mediunidade, quando bem comprimida, bem compreendida, bem praticada, ela nos dá saúde física e mental, nos dá paz interior e faz com que a nossa convivência seja mais tranquila com todos aqueles com quem estamos. Ninguém é santo. Estamos muito longe disso. Mas podemos sempre fazer o nosso melhor. E isso vale para tudo. A mediunidade é só mais um ponto. Tudo na nossa vida, sempre façamos o nosso melhor. Eu espero ter deixado para vocês um bom grilo na cabeça de cada um, para que vocês entendam que a mediunidade é coisa séria. Mas todo mundo a tem, de um jeito ou de outro. Mas mediunidade com Jesus, na minha modesta opinião, só a doutrina espírita é capaz de te dar, porque ela te explica todas as dificuldades, todos os escolhos, como você deve proceder, como fazer, onde fazer, que horas fazer. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos dê serenidade para continuar tocando a nossa vida em paz e harmonia. Muita paz a todos nós.